Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. What am I gonna do now? Maybe move to a new town. Feel like it's time to at least try to settle down. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 298, o último dessa maratona que a gente tá fazendo de vários mangás curtos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Tô bem. É isso, é o último episódio dessa pequena maratona que a gente fez. Falamos de Bibliomania, My Broken Mariko, Minha Experiência Lésbica com a Solidão, e aí os one-shots do Fujimas, Look Back e Goodbye Eri. E estamos terminando aqui com o primeiro BL, talvez, do Mangá ao Quadrado, o One Room Angel, da infame Harada, correto? Exatamente. Inclusive esse pro BL é porque... BL? Vamos discutir isso. Vamos discutir BL? sobre isso. Deve ser. Antes, na verdade, de começar a discussão, eu gostaria de só fazer um pequeno anúncio. Eu não sei se vai ter na entrada de todo episódio isso, provavelmente não. Mas já que começamos um Apoia-se do Ao Quadrado, eu gostaria de, pelo menos nesse episódio, dar essa anunciada. Se você tiver algum interesse, a gente tem faixas de apoio de 5 e 10 reais ali. Não tem grandes recompensas, é mais a história. Aqui, 10 anos de Mangá ao Quadrado, é isso que a gente está comemorando com essa pequena maratona. Então, se estiver dentro da sua disponibilidade e boa vontade, por favor, apoie o Apoia-se do Mangá ao Quadrado, vai ter um link no post, beleza? Ou você pode digitar apoia.se/ao quadrado, tudo junto. Perfeito. Nossa, é o primeiro ao quadrado no Apoia-se? Tem tanta coisa assim, não apoia. Ah, bom, ok, tá. Porque tem muitos ao quadrados por aí. Eu acho que não tão oficialmente produtores de conteúdo que necessita de apoia-se. Ok. Então vamos lá. One Room Angel da Harada foi recomendado pra gente. Ninguém aqui tinha lido, correto? Correto. Ninguém tem história com esse mangá, ninguém nunca ouviu falar dele. Ninguém que leu uma página antes de aceitar fazer o programa. Uhum. Essa é a história aqui de todo mundo com esse mangá, né? A história foi que a gente, muito antes dessa maratona, foi feita uma enquete no Twitter perguntando mangás de um volume, de onde veio sugestões que acabaram entrando nessa maratona, e teve várias recomendações do fandom de BL de One Moon Angel. E tinha uns nomes ali de pessoas que recomendaram que a gente respeita, entre eles, inclusive, a Paty, que já participou aqui em alguns programas com a gente, falando inclusive de BL. Sim. E falando de Harada, foi quem nos apresentou a Harada, provavelmente. E aí, quando a gente viu esse mangá, ele falou, bom, ok, né, é uma boa... tá aí a experiência ao quadrado. Perfeito, porque essa é a pequena história só, na verdade, que a gente tem com One Room Angel, mas na verdade nem com One Room Angel, com a Harada, porque essa é a única coisa que eu sei desse mangá, que a autora é infame, né? Ela é conhecida por fazer polêmica, com obras problemáticas dentro do mundo do BL. Então, a gente nem ia fazer One Room Angel, aí eu vi, é da Harada, vamos ver assim, qual é a dessa autora, afinal de contas, apesar de que, pelo jeito, a gente pegou uma obra que tá um pouco longe da tradição dela, né? Sim, parece estar, sei lá. Não sei, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso então, porque mangá curtinho, um volume só, vai ter spoilers a partir de agora, correto? Sim. Vamos começar pela arte, ok? Alguma coisa em especial chamou a atenção pra vocês ou só considerou competente no geral? Achei a arte boa, mas não saberia dizer um ponto que me chamou a atenção. Eu saberia dizer um ponto, que é a quadrinização mais que a arte, que é logo no primeiro capítulo um soco que ele dá, que a mão ocupa um espaço muito maior que o quadrinho na escala. Isso me chamou muita atenção, mas eu não vi exemplos desse tipo de cena se repetindo ao longo. Foi um quadrinho que eu... Eita! Olha só, me chamou bem minha atenção, assim, pro resto do mangá. Sim. Mas a arte não teria outro ponto que eu gostaria de adicionar. Passo a bola pra se alguém quiser comentar da arte. Eu acho que, assim, é competente, realmente. Conta a história que é pra contar, eu acho que não tem nada que eu falo, nossa, ó, que diferente. Eu gosto só, pensando já em narrativa, eu gosto como ela, por muitos e muitos quadros, ela opta por mostrar o protagonista, né, que é o Kouki, de costas, a gente não vê o rosto dele muitos dos quadros. Eu não sei se é estilo dela, se é a intenção de tentar nos
distanciar do que ele tá sentindo, porque meio que ele faz isso com o anjo, né, de tentar, né, não demonstrar sentimento ruim, então ele meio fica de costa, meio distante, e aí mais pra frente nas histórias a gente vai vendo ele mais de frente, conforme ele vai se soltando, né, junto do anjo. Então talvez tinha aí alguma coisa, mas assim, nada muito, não é nada muito revolucionário, nada fora da caixinha. No máximo, sei lá, ela faz o cara é gostoso, é isso. O contraste no design, apesar de óbvio, rende bons momentos o tempo todo pra mim. Esse menininho anjo bonitinho, tão pequeno. O desenho dela das asas eu acho sempre maravilhoso, simplista, direto ao ponto, e é o cara gigantão e Borutoku do lado. Eu acho bem elegante durante a história, rende bons momentos. O que me preocupou, porque, né, falavam que a Harada era problemática, tem esses personagens aí meio estranhos, né, Um talvez... cara com 30 e um menino com cara de colegial, e a gente eventualmente descobre que é de fato, né? E nem colegial, é middle school ainda. É. Então, eu fiquei realmente, tipo, ok, que hora que eu vou ver a tal da Harada aqui? Uhum. E não veio, né? Não É veio. que nunca veio. Veio, se alguém que lê querendo procurar, tipo, problema, vai achar. Porque ele meio que constrói um romance entre esses dois personagens. É um tanto quanto platônico, né? Mas... Ou talvez seja só uma coisa fraternal. É. Eu acho discutível se tinha alguma coisa romântica ali ou não. Você tem vontade de discutir isso? Eu não sei, é meio ambíguo talvez mesmo, no final das contas. Eu acho que é ambíguo. Pelo que eu entendo, ele saiu numa revista que é pra esse público, né? Então, pra esse tipo de história. Então, isso seria um indicativo. Mas eu acho que dentro da história fica bem distante o que é romântico do que é, sei lá, o amor entre amigos, talvez. Entre né? pessoas quebradas, inclusive. Amigos ou quase irmãos ali, né? Porque o protagonista ele tinha ali uma ausência do irmão a resolver. Tem, sei lá, uma cena que o cara pega no pênis do outro sem querer e eles falam, não, para, nada a ver, sabe? Nojento. Então meio que, talvez não é esse o rolê, sabe? Eu acho que não, eu enxergo como fraternal. Pode-se ter uma leitura, talvez, mas eu não enxergo. Você enxerga como um romance a relação dos dois, Iso? Eu enxerguei lendo como um romance. Uhum. Em especial os 2 últimos capítulos. Eu comentei isso ali, acho que fica bem exposto. Porque as interações dele passaram a ter um tom muito forte de date mesmo, né? Sim. Do jeito que eu tava Eles lendo. chamam assim, inclusive. Chamam. Uhum. Eu senti o tom imigrando pro romântico. É curioso que o menino, o Angel, quando a gente descobre o flashback dele, a gente descobre que ele tá sendo paquerado por um outro cara e ele rejeita quase homofobicamente o cara, sabe? Eu não sabia muito o que pensar dessa situação toda no geral. Então. Eu achei tão inesperado. Eu não sei se tem algum comentário aqui ou não. Eu sinto que pela descrição, esse personagem, ele tava ali no sino fundamental, né? Sei lá, 12 anos, 13 anos. Me parece que é mais uma rejeição do conceito sexual do que do cara, de ser um cara, sabe? No final das contas. E tanto por isso, tanto por ele ter essa reação com um avanço sexual ali, que eu não sinto que a relação com o cara é sexual também. Mas, não precisa uma ser batalha sexual que não pra ser romântico. Também. Mas, e não precisa ser romântico pra ser amoroso. Eu acho que é uma relação amorosa. Pode ser uma amizade muito significativa. Pode ser fraternal, justamente, porque, pelo menos pro protagonista mais velho, né, o Coke, ele tem uma relação com o irmão mais novo, que ele queria proteger, e aí ele tá encontrando essa pessoa que dá a força que quer, e ele gosta muito dessa companhia. Pode ser só isso também. Mas eu acho que, assim, é uma batalha que não vai levar a lugar nenhum, né? É claro, não. É isso ou não, né? Não, eu só queria uma opinião, saber o que vocês acham desse aspecto mesmo. Sim, eu acho válido. Eu acho válido justamente isso, porque é ambíguo bastante, você pode ler do jeito que você quiser, mas eu não cancelaria a autora por esse relacionamento dessa história. Supostamente ela tem coisas maiores pra ser cancelada. Possivelmente. Eu meio que queria perguntar aqui pra vocês, no geral, se vocês tiram alguma grande mensagem de One Room Angel, mas eu queria começar dessa vez, na verdade. Manda lá. Porque eu li One Room Angel no momento em que, no meu Twitter pelo menos, estava rodando de novo
essa discussão eterna. Eu sempre volto com isso, que alguém posta coisas que você tem que arrumar antes de entrar num relacionamento, sabe? E aí tem toda uma polêmica em volta disso, sabe? De, tipo, ainda mais hoje em dia com uma ciência maior, uma suposta autociência maior de problemas psicológicos e tal, sabe? Sobre você tem que ser uma pessoa perfeita para entrar em relacionamentos e tal. E eu achei meio uma resposta otimista em One Room Angel para essa questão de como entrar em relacionamentos se você é uma pessoa quebrada, sabe? E é uma resposta só aqui, não é um absoluto. Mas eu achei bem vívido aqui uma mensagem de que ter pessoas te ajuda a ser uma pessoa melhor, sabe? Romanticamente ou não, inclusive, né? A gente vê aqui, dá pra interpretar das duas formas, né? Você precisa de pessoas pra virar uma pessoa melhor. Então, meio que só focar 100% dentro de si o tempo todo. O Angel constantemente comenta pro personagem sobre o quão ele é uma boa pessoa e só é duro consigo mesmo o tempo todo, né? Ele meio que precisou desse personagem pra virar uma pessoa melhor, e inclusive depois que ele some, a memória dessa pessoa, a existência dessa pessoa faz ele conseguir virar uma pessoa melhor sozinho, sabe? Mesmo não tendo ele em volta mais. Não achei bem... Eu li num momento em que essa questão estava viva na minha cabeça e eu encontrei no mangá uma resposta, pelo menos, bem elegante pra isso. Eu gosto... A história, no final das contas, essa é uma história sobre essas, de fato, né, essas pessoas quebradas buscando... Não é nem buscando, né? Elas vivendo, e aí como ocorre esse processo de se restaurar, né? De volta após essas quebras constantes da vida, né? Você é uma pessoa, no caso do protagonista, ele estava constantemente em provação ali, descrente de quem ele era e tudo mais, e a história trazer essa visão bem positiva de como relacionamentos podem te ajudar nesse processo de recuperação, eu acho que é bem-vindo, na verdade, né? É uma postura que eu acho que, se for pensar no que dizem psicólogos hoje em dia, terapeutas e tudo mais, né? É meio que a visão justa sobre qual é o papel das pessoas e ajudar uma pessoa que tá passando por problemas, né? Tipo, você não vai corrigir. Alguém de fora não tem como corrigir o coração ou a mente quebrada de alguém. Mas ele pode dar o carinho, dar a atenção e o valor necessário para aquela pessoa, para ela sozinha conseguir se recuperar. Então, essas palavras de afirmação que o Anjo usa bastante com o protagonista, de reiteradamente lembrar ele das qualidades dele, de como ele se sente próximo do protagonista, algo que ele aparentemente nunca teve na vida, e o impacto que isso tem nesse personagem conseguir encarar melhor a vida, eu acho bonito, eu acho realmente, honestamente refrescante, né, ter uma relação que é só positiva, de personagens completamente quebrados. Eu gosto como nisso, inclusive, o mangá não brinca com a inocência do Angel pra ajudar nisso, que seria talvez um caminho mais clichê. Ok, essencialmente ele é uma criança e tem alguma inocência ali, sabe? Mas não é por meio dessa... não, é porque ele tem uma visão tão pura e bonita do mundo que ele consegue ajudar o protagonista a ver o mundo de outra forma. Não é o Zagdrop, sabe? Sim. Não é Yotsubato. Não é isso que tá sendo contado aqui. O menino tá quebrado também, sabe? Ele viu o pior que tem no mundo também. Mas ele cobrava uma coisa bonita, mesmo que ele não fosse. Sim. Porque ele precisa de sentimentos positivos pra estar bem, e sentimentos negativos deixam ele mal. Isso é estabelecido bem cedo. Sim. E isso criar justamente o protagonista se fazendo tentar não ser a pessoa negativa que ele é sempre sozinho, pelo bem de outra pessoa. Perfeito. Eu não vim do BL, eu não sei como que são os clichês tóxicos e não tóxicos do BL. Mas um clichê de romance que eu esperei dos outros romances da vida, que eu fiquei feliz que esse mangá não caiu, é que tem esse dilema que é colocado bem cedo também, de que o Angel tá esperando ele se recuperar pra ele ir embora. Se o Angel for feliz, ele some. E nunca é uma tentação parar de curar o Angel? Parar de deixar ele feliz?
nunca existe a sensação de se eu começar a virar um filho da puta, ele tem que ficar comigo pra sempre. Que é uma tentação que eu vejo acontecer em muita história de romance. Esse eu vou trair ele pra ele ficar dependente de mim pra sempre. E não sei o quão forte esse clichê é em BLs comparado com romances héteros, eu não sei como que está funcionando, mas eu fiquei feliz que não foi por esse caminho. Eu achei em um momento que poderia ter essa bosta e foi positividade mesmo. Focaram em positividade até o fim. Nunca foram tentadas para não, agora vai ter essa bosta. Não, isso é bom. É o que eu falei, é refrescante até, né? Porque a gente tá tão acostumado a ver só problemas em histórias de relacionamento, porque o conflito gera, né, histórias, então é comum que se a história é buscando retratar um relacionamento, você colocar um conflito no relacionamento é uma forma muito fácil de você ter uma história. Nesse caso aqui, os conflitos eles vêm de fora, né? Eles na verdade, vêm até do passado, de certa forma, né? Esses personagens, eles já existem e eles têm coisas a resolver do passado. E aí esses conflitos vêm disso, enquanto o relacionamento deles é um relacionamento positivo, realmente. Então é refrescante nesse sentido. Eles só construíram. Esse relacionamento nunca teve um momento de abalo. Em nenhum momento. Até na hora que a história vai levando pra um lado de... Esse cara tá imaginando esse menino? Né? Naquele capítulo que a mãe fala de amigo imaginário. Aí o menino tem uma surpresa. Aí eu falei, a história não vai tentar me segurar essa informação, né? E aí no capítulo seguinte ele fala, não, é isso, ninguém te vê, só eu te vejo, e inclusive você é o menino que morreu ali. Tá tudo explicado aqui. Não, eles resolveram o trama bem rapidinho mesmo, né? É um volume só também, né? Mas... Também, mas eu acho bem direto que, tipo, não vai construir eles vão ter esse conflito de, você me enganou, você escondeu essa verdade de mim. Não, ele falou, eu achei que era melhor não te contar, por causa disso e disso. Ele, eu entendo. É bem positivo, realmente. Não, só positividade boa. Eu penso, inclusive, quando você comenta em clichês, eu penso que o clichê dos personagens quebrados, na verdade, entrando num relacionamento, é muito comum e pro que a gente chama pejorativamente, curiosamente, de lambeção de feridas, né? Não é um romance, mas eu penso em Oyazumi e Pum Pum, sabe? A ideia de que é todo mundo quebrado, e porque todo mundo é quebrado, cada um só traz o pior do próximo, sabe? Vamos lembrar as feridas um do outro, que só vai deixá-las mais expostas ainda. E aqui, gostosamente, uma história que compartilhar os seus problemas e receber a lambida de volta. Receber acolhimento, na verdade, né? Porque eles conhecem os problemas um do outro e nenhum dos dois tenta consertar o problema de nenhum, né? Tipo, eles só conversam e falam de coisas que gostam um no outro e que entendem um ao outro e estão ali um pelo outro. É isso, é mais isso do que qualquer coisa. E só a vocalização, no final das contas, né? Só não tentar arrumar o problema, mas só lembrar a pessoa. É um curativo, sabe? Faz parte do processo de cura, no final das contas, você ser lembrado. É estar lá pelo outro. Não pra trazer uma cura mágica, mas pra estar lá, pra tentar fazer o bem agora. Sim, exato. E isso foi o que me surpreendeu muito positivamente nessa história, porque justamente a gente falou no começo sobre o que é o histórico da autora que a gente ouviu falar, aí o gênero parecia que ia caminhar para um romance, sei lá, explícito de alguma forma, e ele ser, sei lá, só uma coisa completamente positiva, me pegou muito desprevenido. Eu julguei completamente errado sobre o que seria essa história. Quando eu li o nome da autora, eu li a sinopse e vi aqui a revista que ela saiu, sabe? Eu completamente tinha um preconceito ali e ele foi completamente quebrado positivamente pra mim. A gente tem que fazer mais um podcast, pelo menos, da Harada, e agora tem que recomendar a obra mais problemática dela pra gente agora, né? As pessoas... Pra equilibrar. A gente tem que pegar o pior que ela tem a oferecer, pelo jeito, pra quebrar a expectativa de novo. Eu queria conversar um pouquinho, não sei se você já ia puxar um assunto, Judeu, mas eu queria conversar um pouquinho sobre justamente essa narrativa da história. Vocês gostaram da ordem, da velocidade em que as coisas foram acontecendo? Vocês sentiram uma boa progressão na história ao longo são 7 capítulos, né? 7 capítulos e meio. Vocês sentiram uma boa progressão nessa história durante esses capítulos? Ou nada em específico? Eu gostei. É curtinho, tipo, eu tô me esforçando aqui pra comentar muito além do que a gente já comentou no final
final das contas, porque é uma boa história, no final das contas. Eu não achei ela excepcional, foi um ar refrescante, que nem você comentou, mas não saio dela excessivamente emocionado nem nada. Ela tem um ritmo bom, eu achei esquisito uma hora ali, nossa, não tá entrando um pouquinho slice of life demais, mas aí logo em seguida já avança e vai direto ao ponto no final das contas. Eu gostei que nem você comentou também que ele não fica segurando os mistérios por muito tempo. No penúltimo capítulo dá o flashback, revela tudo, não deixa nada ambíguo, né? Revela o flashback completo ali de todo mundo, expõe tudo que tem pra expor. Eu fiquei positivamente surpreso, inclusive, que não terminou logo em seguida, depois do Angel ir embora. Teve um bom epílogo ali, que eu achei bem importante, do protagonista aprendendo a viver sem ele de forma feliz. E ainda teve um fanservice ali, num extra de tipo, não, e aí depois eles viveram juntos no céu, sabe? Inclusive, deixa eu comentar, dessa maratona, primeiro extra, que é um extra de verdade, que é 4 páginas pra completar a história e deixar todo mundo feliz. Não foi um one shot sem relação nenhuma com nada. Quero chamar atenção pra isso. Eu gostei disso. Eu gostei deles no céu. Eu gostei também. Um puro fanservice, né? Foi pra agradar mesmo, né? Sim. Eu comentei esse negócio sobre o ritmo justamente porque eu senti um pouquinho no comecinho isso que você comentou, Judeu. Parece que tá meio slice of life isso aqui, que eu acho que foi, sei lá, os 2 primeiros capítulos, né? Teve um pouco disso, aí, sei lá. Vai pra algum lugar essa história, afinal de contas, então, né? Eu falei assim, não, mas por que estão recomendando isso? Tá indo pra algum lugar? E aí você lia, eu li por o site que eu achei a tradução é um Batoto fake aqui, Batoto, um novo aqui, mas tinha uns comentários embaixo, e aí tinha, sei lá, no capítulo 2 tinha um cara falando, eu quero ver a parte de BL, né, dessa história. Eu tô esperando isso. Aí eu acho que já é no 3º capítulo que começa a ter algumas reviravoltas ali, né, enfim, de eles se entenderem melhor, tem a briga no beco ali, e que já dá indício que ninguém tava vendo o anjo ali, e aí que a história começou a pegar de algum jeito, e aí era legal acompanhar os comentários embaixo, que era assim, o que eu tô lendo? O que tá acontecendo aqui? Eu acho que todo mundo tava esperando alguma coisa justamente, e eu gostei porque aí depois que ele emenda nisso, né, eu acho que é exatamente isso, o Marco é o 3º capítulo, que é quando começa a acontecer, a avançar algum enredo focado nesses 2 personagens, que começa, tipo, uma coisa puxa a outra, eu acho que me prendeu, sabe? Eu li o primeiro capítulo há 1 semana atrás, e aí eu falei, sei lá, vou deixar pra ler mais perto. E aí quando eu li o segundo, meio, acho que era isso mesmo, né? Aí eu li o 3º, aí eu não parei. Aí foi de uma vez mesmo. Então, eu gostei bem fluida a leitura. Como flui depois que você passa desse mini lombadinha de Slice of Life, então, é isso, né? Essa dúvida, o ritmo pega legal. Eu especialmente gostei do quão amável é mesmo o personagem do Angel. Numas cenas pequenas e maravilhosas. Eu adorava toda vez que mencionava as asas, que ele é sensível na base das asas. E sei lá, a autora desenha ele tão carinhoso o tempo todo. Você termina... eu quero um Angel pra mim no final desse mangá. Você pensa isso? Sim. Eu acho que a gente pode inclusive fazer essa deixa pra falar um pouquinho desses 2 personagens, né? Porque é o que tem na história. A gente pode falar também da mãe, porque eu gostei da mãe. Mas sobre o Angel em específico, o Angel é um anjo, né? O nome dele é Taka alguma coisa. Não importa. Takahashi. Alguma coisa do tipo. O que você achou um bom personagem no final das contas? Você achou meio ele auxiliar demais só pro protagonista? Estranho. O que você terminou pensando o que desse personagem? Ele como anjo, eu gosto bastante dessa dinâmica que ele cria, dele ser esse personagem meio astuto na resposta, assim, né? Ser de língua solta e de estar sempre provocando e de pedindo coisa e aí ele solta uma positividade, dá uma provocada, sabe? Parece tsundere, essencialmente, né? Um clássico tsundere. Acho que nem nesse nível. Ele gosta do personagem. Ele fala constantemente que ele gosta do personagem. Só que ele também dá uma zoada, né? Tipo, bem amigo, quase, né?
E aí quando traz a história do passado dele, você vê que no final, tipo, ele era uma criança, era isso, né? Era só uma criança na dele que foi forçada, meio que empurrada pela sociedade, na tragédia que acontece, personagem. Mas num caso tão aleatório, né? Num caso tão aleatório, enfim. E é interessante como o anjo desse personagem, ele permanece sendo anjo, mesmo conhecendo o passado. Ele dizendo que é uma memória que eu não tenho, né? Tipo, eu não sei, é como se estivesse vendo a história de outra pessoa. Eu achei bem interessante essa construção. O que você acha do personagem do Angel, Iso, no final desse mangá? Eu gosto bastante do Angel. Gosto mais do Angel que do outro cara, inclusive. Achei divertido. Eu gosto do que o Stray comentou, do tipo de comentário dele dando aquela zoada. Ele é um pouco o diferencial do mangá. Bom, verdade. Mangá com o Nietzsche que não consegue emprego, tá morando no cubículo, eu já li 700. O Angel, ele dá. Trazendo coisas que eu nunca li. Nada contra o outro cara. Não acho ele um personagem ruim, longe disso. Inclusive o trope do... Eu tenho cara de bravo, mas eu sou uma boa pessoa, né? Ok. Isso eu também já li umas 100 vezes, né? Eu gosto muito da piada constante de que ele é cuzão com ele e aí ele sofre junto. E aí tem a dinâmica, né? Ele é cuzão, ele sofre, porra, por que você me lembrou disso agora? Agora eu tô mal. Eu gostava dessa piada toda vez. É interessante essa dinâmica de o cara se preocupar em tentar não passar sentimento negativo e o outro só provocando ele toda hora. Ele ainda assim tentando ser... É legal, bacana. Mas é isso, o protagonista em si, né, o Kouki, ele é, sei lá, é menos interessante do que a dinâmica do anjo, né? Ele é meio que o receptáculo naquelas histórias que sempre tem um personagem lidando com um ser fantástico, é muito mais interessante. Esse personagem normalmente serve pra enxergar o ser fantástico. É isso. Então a gente tem a Yaku enxergando o Neuro, a gente tem que eu peguei o exemplo bem pra provocar o Will. Mas tem, sei lá, do menino do outro lado, a menininha vendo o cara, enfim, sempre tem, né? A criatura meio fantástica e o ser humano, entre aspas, enxergando ele. E existe também pra ser afetado pelo ser fantástico. Exato. Tipo, esse cara com a vida bagunçada de um jeito relatable, aparece ser fantástico, você vai embora, mas agora essa pessoa tá com a cabeça no lugar. É uma história, no final das contas, ela é bem... Eu não sei qual a palavra, uma boa palavra em português parece, mas ela é bem wishful fulfillment, né? Isso que eu comentei, que eu queria um Angel no final do mangá. Você quer alguém meio que... eu não sei se é um bom sentimento isso ou não, né? Mas é meio que você quer alguém que constantemente lembre você das suas boas qualidades, né? É um bom sentimento pra ter, no final das contas, talvez. Sim. E aí, tirando esses dois personagens, eu adoro a mãe que aparece. Eu adoro o personagem da mãe. A mãe que vem... É outro clichê também, né? É um clichê, mas é um tough love no sentido, tipo, mais próximo da realidade em algum nível. Que é realmente aquela que fala um monte, xinga, mas tá ali do lado, dá dinheiro, vem ver quando o filho tá mal. Então eu acho muito mais... Tipo, bem executado esse clichê de personagem. É divertidinho. É o que eu comentei, executa bem o que quer, eu não acho tão muito excepcional no final das contas, é bem acalentador. Se você tem alguma crítica, é que todos esses personagens que a gente não vê a cara, é o absurdo do sociedade, sabe? Todas as pessoas que fazem bullying no Angel é tipo só uma massa cinzenta de nada, sabe? Praticamente nenhum personagem, além dos dois protagonistas, tem alguma profundidade ou alguma coisa de interessante a acrescentar. O pai tem um pouco, a mãe tem um talvez a outra menina que era colega de classe, talvez. Não é uma crítica, mas eu tenho um nitpick, super nitpick mesmo, super à vontadezinha. Mas eu fico um pouco cansado que toda vez que eles saem de casa, eles tombam com um grande conhecido. E todo mundo acha conveniência, sabe exatamente quem é o Coke, qual coincidente, quem que é o irmão dele. E que se ele encontra uma menininha, tinha que ser a menina da classe do Andrew. Como que se o mundo não saísse de 2 quarteirões? Não, mas ele parece ter saído outras vezes e não deu em nada. Mas foi comprar o futon, foi procurar emprego, foi fazer entrevista. Nesses momentos aí não aconteceu nada. Sim, mas eu senti que ficava reciclando os mesmos secundários constantemente, como se o mundo fosse muito pequeno. Mas isso é puro nitpick. Isso não é uma crítica, isso não é um defeito do mangá.
É um bom nitpick, tanto que no final ele vai trabalhar pra um outro cara careca que eu fiquei confuso. Não, calma aí, é o mesmo cara careca? Não, mas E aí ele logo- faz a piada. Ah, não, você é igual o outro cara careca. Ok, não é uma piada isso. Desenha um outro cara aí, por favor. Eu achei Você aceitável. gostou, você gostou. Achei ok. aceitável. Eu sinto que é que esse cara careca acabou tendo até mais participação do que necessário em algum nível. Mas eu sinto que a ideia da história era deixar os outros personagens meio como distantes e misteriosos, porque esse personagem ele era distante dessas outras pessoas. Então a gente, por exemplo, nunca vê o irmão. A gente nunca enxerga o rosto do irmão. A gente vê ele de relance ali, de costas, né, passando. Ou nas sombras, na memória, né? Então eu sinto que o objetivo é esse. É meio que não é sobre o irmão, não é sobre a mãe, não é sobre o cara da loja, não é sobre o pai. É sobre esse cara. Eles passam pela vida, mas a gente tem que olhar pra esse cara. E eu sinto que teve um esforço pra isso. Aí talvez em algum momento a autora sentiu que esse dono da loja é gente boa, vou fazer ele um pouquinho mais. Aí fez ele um pouquinho mais. Até mais do que precisava. Mas tirando isso, eu gosto dessa centralização nos personagens, porque é um volume, né? É isso. É pra ser assim, curto e simples mesmo. E acho que a gente também não precisa se estender muito mais do que isso. Acho que a gente comentou meio que tudo que tinha pra comentar. Vamos encerrar com uma conclusão aqui de cada um. Tira uma conclusão aqui pequena cada um. O que você sai pensando de One Room Angel Iso? Positivos. É bom pra gente, é bom pros outros. Perfeito. Bom. Perfeito. E você, estranho? Eu gostei, como eu comentei, fui surpreendido positivamente. Eu não esperava uma história caminhasse nesse tipo de sentimento, né? Que focasse nesse tipo de abordagem. Não era o que eu esperava, por o preconceito, como eu comentei. E eu fui surpreendido positivamente. Eu achei bem legal e entendo de onde veio as recomendações, né? Das pessoas que gostaram. Ele é um bom um voluminho pra você ler aleatoriamente e sair satisfeito com o conteúdo. Eu concordo. Eu não lembro qual de vocês dois comentou que foi uma leitura refrescante no sentido de um romance, mas foi mesmo, no final das contas, eu também acho de que o quão positivo tudo é. Eu acho que talvez nós três aqui estávamos num bom mindset, numa boa mentalidade de precisar de uma história dessas, sabe? De que... Depois dessa maratona? Depois dessa... Perfeito. Depois dessa... Foi disparado o mais alto astral da maratona. E ele é bem, e ele é agridoce no final das contas, né? Vai, pega sal. Mas é mais doce que agre. Sem dúvida. Ok, perfeito. O One Room Angel foi comentado aqui. Muito bem. Assim encerrando a maratona, né? De 10 anos do Quadrado. Que no momento da saída desse podcast já completou 10 anos. E já completou 10 anos e com 2 episódios pro 300, né? A gente não sabe o que a gente vai fazer lá ainda. O Iso tem alguma coisa pra comentar? Inclusive, arrisco a brincadeira de que ele é mais positivo que os outros da maratona porque a gente escolheu sem ler. Se deixasse pra vocês escolherem algo que vocês leram, vocês colocar um quinto porradão na cara. Não, eu ia escolher algum outro da Harada, provavelmente. Tudo bem. Wide open, bleeding everywhere. La pierre vive qui rougeoie dans le matin. Et c'est que A recomendação da semana é minha, Estranho Eizo. Vou, Judeu. Anda bala. Vou mandar bala, vou recomendar um mangá, vou começar pelo nome Anidata Muno. É um mangá que começou recentemente, não tem nenhum volume completo, é uma aposta que eu estou fazendo. A tradução em inglês eles deram He was my brother, ele era meu irmão. Eu li o primeiro capítulo, gostei muito. Li o segundo, vamos ver pra que tá indo. Li o terceiro, ok, tá bem interessante. Vamos ver. Tô gostando. E aí saíram mais 2 capítulos desde que eu conferi bem a minha recomendação. E eu tô achando uma história bem interessante. É difícil recomendar por completo sem dar o spoiler muito bom que tem no final do primeiro capítulo. Então, eu vou começar minha recomendação assim, eu não vou dar spoiler,
mas sabem que tem e, tipo, é o que dá o tchan pra história. Mas, essencialmente, é sobre... a gente tem essa protagonista colegial e o irmão dela pegou uma doença, morreu, e o irmão dela era casado com outro cara. E ela agora tá apaixonada pelo, essencialmente, viúvo do irmão dela. É isso. De uma forma semi-obsessiva. De uma forma semi-obsessiva. Eu não acho que é spoiler falar que tem alguns elementos pequenos de terror nessa história, misturados com esse drama e esses elementos de romances bem esquisitos. Todos os personagens têm vários aspectos bem de problemas internos muito complicados até agora, sabe? Tanto o viúvo é o que sobreviveu do casal, mas principalmente a nossa protagonista, ela tem vários problemas com o irmão, com o viúvo, com a família dela, que ela mora com a mãe ainda. Então é uma aposta que eu tô fazendo, só tem um volume mesmo, mas o primeiro capítulo foi o que mais me convenceu mesmo, e aí agora ele continua indo para lugares interessantes, então eu sempre vou ler quando sai um capítulo, então é uma dessas recomendações. De vez em quando a gente tem umas dessas, né? De vamos ver se daqui É uma aposta. Pode ser que aposta. daqui a alguns anos você olhe pra trás e coloque na tier list. Foi um erro. Foi um erro. Não, mas esse é um comentário pra quem acompanhou a live aí de 10 Teve uma live de 10 anos do Mangá ao Quadrado, quando a gente fez a tier list que todo mundo odiou. Mas aí, se esse mangá der errado, eu colocarei ele na tier list de tinha contexto. Porque, ó, só tem 5 capítulos. Até agora tá bom. Esse é o meu contexto de agora. Eu acho que hypei o primeiro capítulo não é um contexto. Tem que ter mais do que hypar. Mas É uma aposta. Só se ele ficar ruim e aí olhar de novo o primeiro capítulo e pensar, ok, dava pra saber que ia ser ruim realmente. Aí eu colocaria no foi um erro. Mas por enquanto tá valendo a pena. Ele tem essa vaga membrana ele tem a muito querida, muito odiada tag de personagens LGBT em mangás não yaoi, não yuri. Que eu já ouvi muito bem, muito mal dessa tag. Então tá aí. Beleza, então. Eu já li uns 2 capítulos. O primeiro foi interessante, o segundo mais ou menos. Eu tô esperando pra ler os outros que saiu há pouco tempo. E aí eu vou ter uma opinião melhor formada. Perfeito. Beleza. Recomendação então é Anidatamono. Ele Era Meu Irmão. Perfeito. Recomendação feita. Semana que vem não tem mais nada da maratona, é só o programa 299. Vai saber o que vai vir estranho. Ou algum outro, né? Vamos ver isso aí. Vamos ver então. Porque, né? Pode ser os outros programas que vão voltar depois da maratona. É bom, tá certo. É enquadrado, a gente tem que ver exatamente o que vai fazer com isso. Bom, nada disso importa, só falta dizer até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem. Qui t'enlace sur notre terre.